presença do Senhor, aleluia. Quantos aqui foram edificados por esta palavra poderosa? Aleluia. Amados, vamos focar no Espírito Santo e entender como vencer o pecado. O que a palavra de Deus diz, nos aprofundarmos em muitos textos, para que nós possamos entender. Quantos querem? Perfeito, muito obrigado, aleluia. Quantos têm pecados que querem se libertar no dia de hoje? Nós vamos com o Espírito Santo, amados. Vamos entender o que é o pecado contra o Espírito Santo, o que a palavra de Deus diz sobre isso. Vamos entender se muitas vezes estamos sendo acusados pelo inimigo, ou se é o Espírito Santo nos convencendo do que é o pecado. Mas principalmente, hoje nós vamos entender com profundidade, diga profundidade, como permanecer naquele que venceu o mundo. Aleluia! Glória a Deus! Amados, primeiramente nós vamos para 1 João, capítulo 5, dos versículos de 16 a 20, o livro de 1 João, capítulo 5, dos versículos de 16 a 20. E amados, nós vamos ler um livro e um texto que por muitos anos foi motivo de discussão entre os teólogos, entre a igreja, motivo de divergências, de visões, de entendimento sobre este versículo, mas com o Espírito Santo e com a palavra de Deus, diga aleluia, Ele vai nos explicar, Ele vai nos mostrar toda a verdade, não é verdade? Jesus falou em João capítulo 16, os versículos de 12 a 13, eu vou enviar o Espírito Santo e Ele vai te desvendar, vai, na verdade, te mostrar, te ensinar toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos, amados, para 1 João, capítulo 5, versículo 16. É importante nós entendermos que as três cartas de João, o apóstolo João, ele escreveu na sua maturidade. Quando na sua caminhada cristã, ele estava na maturidade. Então, por mais impressionante que seja, ele escreveu estas 3 cartas, amados, depois que ele saiu da ilha de Patmos. Então, na ilha de Patmos foi onde ele recebeu todo o entendimento sobre o Apocalipse. Após ele sair da ilha de Patmos, ele vai para a Ásia Menor, especificamente para a cidade de Éfeso, e ali Deus, o Espírito Santo, ele escreve as 3 cartas dele. E amados, é importante saber que aqui ele está no auge da sua maturidade. Então nós vamos entender este apóstolo amado, como que ele fala sobre o pecado. Existem 2 livros que falam muito sobre o pecado que nós precisamos ler. O livro de Romanos, são 16 capítulos, e o livro de Gálatas, são 6 capítulos. O livro de Romanos, exceto apenas 3 capítulos, que o apóstolo Paulo lhe dá um upgrade, né? Ele dá um plus, Romanos 9, 10 e 11, ele direciona, dentro da carta dos Romanos, ele direciona aos judeus. Então foi um presente que Deus deu para nós. Exceto esses 3 capítulos, os demais são todos focando sobre essa vitória, sobre o pecado. E também o livro de Gálatas. Então nós vamos, amados, para 1 João, capítulo 5, dos versículos de 16 a 20. E nós vamos entender, e o Espírito Santo vai nos ensinar esse versículo tão controverso, que gerou, na verdade, o versículo não é controverso, mas gerou linhas teológicas e divergência por muitos anos. Mas graças a Deus, o Espírito Santo está aqui para nos direcionar à verdade. Amém? Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, uau! Amados, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a... Vamos entender, nós vamos entender, o Espírito Santo vai nos mostrar. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo não estou dizendo que se deva orar por este. Versículo 17. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Aleluia.
O Espírito Santo está nos trazendo a maturidade. Mas Deus protege aquele que dele nasceu. É um versículo muito completo, né? E aquele que dele nasceu. Vamos voltar no 18, só para eu ler a parte C. E o maligno não toca nele. Aqui aponta diretamente para Isaías 35, 8 e 9. Aquele que estiver na estrada ali da santidade, no caminho da santidade, nenhuma fera pode entrar. Amém? Versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está todo sob o domínio do maligno, o poder do maligno. Olha como o mundo é terrível, amados. E o versículo 20, que aqui depois nós vamos aprofundar muito. Aqui está toda a sabedoria. Sabemos também que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento. Diga, graças a Deus, ao Espírito Santo. Para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos permanência, amados. Foi o que nós aprendemos ontem no nosso arrependimento. Foi o que o Espírito Santo ministrou desde quando a Bispa Cidinha pegou o microfone. Todas as adorações, o Espírito Santo falou com você e comigo. Uma palavra permanência. Diga, permanência. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, permaneça em Cristo, encoraje essa pessoa. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amados, nós vamos por muitos textos entender esta vitória sobre o pecado e esta permanência em Cristo Jesus. Nós temos que entender, amados, que Jesus Cristo é uma pessoa, é o Deus Filho, mas Ele também é um lugar que você tem que estar, que você tem que entrar, que você tem que se esforçar, e nós vamos entender sobre esta permanência. Amados, primeiramente temos que entender que o pecado entrou por um só homem, e todos são condenados por isso. Hoje, de uma vez por todas, nós temos que entender que quando Adão pecou, todos pecaram. Hoje nós temos que entender isso. Todos estão condenados, sem exceção. Todos que estão nessa sala, todos estão condenados por um só homem. Hitler, Lenin, eles não estão sendo condenados pelas atitudes deles. Eles já foram condenados em Adão. E, na verdade, as obras deles vão ser escritas no livro das obras, aonde vai dar uma profundidade naquela condenação. Mas todos, sem exceção, foram e pecaram em uma só pessoa, chamada Adão. Então, para nós entendermos o começo dessa resposta, nós vamos para primeiro a João. Na verdade, vamos entender, exatamente, vamos aqui para Romanos capítulo 5, versículo 12. Vamos entender este pecado, amados, de Adão. Este terrível pecado. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um só homem, diga Adão, pelo pecado entrou a morte. Olha aqui, o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, não é? Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Hoje, de uma vez por todas, nós vamos entender que todos estão condenados por causa de Adão. As pessoas mais hediondas, Hitler, Lenin, essas pessoas que fizeram coisas horrendas, elas estão sendo condenadas por causa de Adão. As atitudes delas serão escritas nos livros das obras. E ali vai dar a profundidade dessa condenação. Mas hoje, por que é importante entender a condenação? Para você entender a salvação. Por que é importante você entender a lei? Para que você entenda a obra do Espírito Santo. A lei, ela veio para expor o pecado e condenar o homem. A lei, é impossível a lei te salvar se Jesus não viesse. E Jesus, ele veio para mostrar a salvação deste homem que já foi condenado através da vida do Espírito. Quantos podem glorificar o Deus de toda a terra? Aleluia! Obrigado, Senhor, por este dia. Louvado seja Deus. Amados, então nós vamos aqui, Romanos 5,12, nós já entendemos a condenação de uma vez por todas. Isso nós entendemos. E agora nós vamos entender a vitória, a obra de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, para ser salvos, em nome de Jesus. E Jesus,
Ele veio para quê? Ele veio para crucificar a velha criação. Que lindo! Uma obra que só Deus poderia fazer, amados. Nós vamos para Romanos, capítulo 6, versículo 6. E agora que nós entendemos a condenação, vamos entender a salvação. Quantos querem ser salvos aqui? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado. Diga cruz. Amados, tudo se resume na obra de Cristo. Tudo volta para a cruz. Tudo é explicado na cruz. Tudo é edificado na cruz. Tudo é condenado na cruz. Tudo é salvo na cruz. Por isso que nós estamos estudando, desde quando todos entraram aqui no Santo Ministério, sobre a cruz de Cristo. Aleluia! O momento mais importante da história dos céus e da terra. O momento mais importante de todos os tempos, que já aconteceram e que vão acontecer, é o sacrifício de Cristo. Aleluia! Então, amados, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado. Amados, Jesus Cristo, ele veio, e ele teve que ser crucificado. Ele veio como Adão, apesar de ele não ter nenhum pecado, ele veio como homem. Ele precisava vir dessa forma para destruir esta obra que começou lá em Adão. Se ele não viesse dessa forma, pela justiça de Deus, que ele é o justo juiz de Romanos 2, era impossível. Ele veio como homem, nas mesmas condições de Adão, apesar de não ter pecado, porque ele nasceu do Espírito Santo. E amados, ele vai e ele crucifica a natureza. Diga, a natureza. O velho homem, o Adão que estava em nós, ele foi crucificado espiritualmente e fisicamente na cruz. Amém? Este é o começo desta vitória sobre o pecado. E também o fim desta vitória sobre o pecado. A cruz, ela fala sobre tudo. Ela fala sobre o começo. Ela fala sobre o fim. Aleluia! Glória a Deus. Então, amados, nós podemos entender que o pecado, ele também é uma pessoa, é a velha criação. O pecado, ele foi morto com Cristo. A cruz, ela mata eu e você, o velho homem, a velha criação. O sangue de Jesus, através do arrependimento, vai purificando e vai fazendo nós crescermos numa vida rumo à estatura do varão perfeito. Ao longo da nossa vida, Deus deu a oportunidade, através do sangue de Jesus, para você se purificar, para você verdadeiramente se santificar e poder, naquele grande dia, ser um vencedor. Quantos querem vencer? Eu quero vencer em nome de Jesus. Aleluia! Amados, depois que nós formos crucificados, depois nós vamos entender que tem mais profundidade sobre a crucificação. Nós precisamos permanecer. Jesus é uma pessoa, mas Jesus é um lugar. Para você vencer o pecado, você precisa permanecer nele. Eu conheço 40 anos a Jesus Cristo. Se você não permanecer nele, você não vai superar o pecado. Eu vivi a vida inteira servindo, mais de 70 anos servindo. Se você não permanecer neste lugar, é impossível você ser salvo. Então vamos, amados, entender os que estão em Cristo verdadeiramente. Estes é os que serão salvos. 1 João, capítulo 3, dos versículos de 5 a 6. Depois que o pecado, a velha criação, morreu em Adão, o seu velho homem, nós temos que permanecer em Cristo. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece, que está nele, que se esforça nele, todo aquele que permanece nele não peca. Quantos querem agora permanecer e não pecar? Quantos vão se libertar hoje dos pecados? Aleluia!
Todo aquele que que peca, não o viu e nem o conheceu. O mesmo João que escreveu 1 João 5, 2 capítulos lá na frente, no versículo 16 a 18, dizendo que tem pecados que não levam à morte, é o mesmo João que fala, todo aquele que peca, não viu, nem o conheceu. Por isso que ele fala da importância de permanecer em Cristo. Se você entrou por esta porta hoje, e por algum motivo você não está permanecendo nele, hoje é uma das chances, igual a última chance que nós adoramos, não é? Para que você volte a permanecer nele. Aleluia! Como é sério, amados, a permanência em Cristo. Como eu permaneço em Cristo? Como eu entro em Cristo? Como eu estou nele e ele está em mim, como está escrito em João 17? Amados, Jesus ele mesmo fala através de quase todas as parábolas, os ensinamentos do Sermão do Monte. Aquele que perseverar, aquele que estiver preparado, aquele que se esforçar, aquele cuja sua candeia estiver transbordando mais do que todo mundo, mais do que o normal, a seu óleo da sua candeia. Todos aqueles que estiverem vigiando, em alerta, essas pessoas são aquelas que estão permanecendo em Cristo. E elas o quê? Todo aquele que permanece nele não peca. Os que estão se esforçando para entrar pela porta estreita. Os que estão se preparando verdadeiramente a arrependimento e santidade. Os que estão verdadeiramente se examinando a si mesmo, dia a dia querendo ser mais santos. Como que isso se materializa na nossa vida? Essa permanência nele. Se tirar uma foto nossa hoje e uma foto de 1 ano atrás, nós estamos mais puros ou mais pecadores depois que conhecemos o Santo Ministério? Depois que o Espírito Santo começou a trabalhar a nossa vida. Se tirar uma foto de 2 anos atrás e de 1 ano atrás, você está mais puro ou você está mais pecador? Você está mais separado do mundo e do pecado ou você está mais junto do mundo e do pecado? Agora, se tirar uma foto daqui a 2 anos, você vai estar mais santo ou mais pecador do que hoje? Temos que permanecer. Hoje eu tenho que ser mais santo que ontem, amanhã mais que hoje, depois de amanhã mais que hoje. Nós temos que crescer, amados, na permanência em Cristo Jesus. Aleluia! Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Glória a Deus, aleluia. Todos aqueles que permanecem, amados, em Jesus, se sujeitam às leis de Deus. Todos aqueles que se esforçam verdadeiramente. Diga, esforço. Amados, Deus, quando Ele fez por você, diga por mim, Ele fez o melhor dele. Ele fez a excelência do que Ele podia fazer. Ele pegou o filho dele, puro, e foi lá e fez um sacrifício para você, diga para mim. Agora, quando você começar a se esforçar a partir de hoje, você vai fazer o seu melhor. Ele fez com excelência para você, sim ou não? Para você se esforçar, você vai ter que fazer com excelência para Ele. Glória a Deus! Aleluia! Tiago 4:7. Todos que estão se sujeitando, se permanecendo nele, o inimigo não toca, amados. Tiago capítulo 4, versículo 7. Todos que estão se verdadeiramente sujeitando ao senhorio de Deus, aceitando Jesus como seu Senhor, não só como Salvador. Muitos querem o Jesus Salvador, mas não querem o Senhor. Em Lucas 6, Jesus fala, por que vocês me chamam de Senhor, mas não obedecem o que eu falo? Tiago 4:7, portanto, submetendo-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Em outras palavras, permanecendo nele, resista ao diabo, e ele vai fugir de você. Glória a Deus. Quantos aqui estão começando a entender a vitória sobre o pecado na sua vida? Pensem sempre em você, amados. Ninguém está aqui para apontar, é você com você. E você hoje vai ser liberto em nome de Jesus. Depois que eu crucifico. Só existe uma forma de andar pelo Espírito, amados. Se você
for crucificado na cruz com Cristo. Se você ainda não está crucificado, a vida no Espírito Santo, ela começa depois da crucificação, não antes. Todos aqueles que crucificaram com o velho homem, todos aqueles que agora estão permanecendo em Cristo, estes são aqueles verdadeiramente que vão andar pelo Espírito. É impossível, amados, a pessoa estar aqui na igreja e se alimentar e permanecer no mundo. Ela vai falar da boca para fora: eu nasci de novo, eu me libertei 100% do pecado, eu agora estou cheio do Espírito Santo. É da boca para fora. Mas aqueles que estão permanecendo, que crucificaram a sua carne, permanecendo, estes verdadeiramente vão poder andar pelo Espírito e viver pelo Espírito. Quantos querem andar pelo Espírito, amados? Aleluia! Romanos 8, de 1 a 2. Os 2 versículos, talvez um dos mais importantes da Bíblia. Romanos 8, de 1 a 2. Depois nós vamos ler o capítulo 7, porque a resposta do 7 está nos 2 versículos do 8. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, agora já não há condenação para os que estão... Eles estão permanecendo ou só aceitaram e estão avançando com a vida deles? A permanência é importante, sim ou não? Estar na pessoa de Cristo. Este versículo é para quem está permanecendo. Se nós olharmos, amados, a Bíblia, talvez, amada arcebispa, a bispa Cidinha, arcebispo João, existam 2 pecados, os mais latentes: não crer e não permanecer. Talvez todos os pecados eles vão se resumindo a 2, como o arcebispo Lucélio diz: não crer e não permanecer. Os que creram uma vez, se não permaneceram, o fim é o mesmo. Os que não creram já estão condenados, como está escrito em João 3, de 17 a 18, mas nós vamos chegar lá. Aleluia! Então, amados, porque... Vamos ler o versículo 1 de novo, que é tão lindo. Eu acho maravilhoso quando a arcebispa fala: nós adorávamos lá na sala e perguntávamos para Deus: como é mesmo, Senhor, que o Senhor fez a nossa redenção? E eu quero também ler de novo o versículo 1. Por favor, Senhor, fale de novo como é que foi essa redenção maravilhosa. Romanos 8:1, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! A lei só tinha um objetivo, amados: expor o pecado. E através dessa exposição, condenar todos os homens, sem exceção. A lei do Espírito vem para a salvação desse homem que já estava condenado uma vez. Hoje nós entendemos a dispensação da lei da graça, sim ou não? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos permanecer em Cristo. E aqueles que estão permanecendo em Cristo, aqueles que estão, como permanecer? Se esforçar. Como permanecer? Vigiar. Como permanecer? Estar preparado. Felizes os servos que estão preparados. Lucas 12:35. Lucas 12:35. Os que estão vigiando, que o óleo da candeia está aceso, como está escrito na parábola das 10 virgens. Aqueles que estão se arrependendo, todos os dias morrendo, se crucificando com Cristo. Estes estão permanecendo em Cristo. O profeta do Senhor, ele já está num nível, amados, que ele já fala: zero tolerância ao pecado. O profeta do Senhor já está num nível entendendo e trazendo para nós o entendimento do nível de pecado que está o mundo, que ele já fala: zero tolerância ao pecado. Hoje nós vamos nos libertar desse pecado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Depois que essa pessoa anda no Espírito, amados, qual que é o fim dela? Romanos 8, 22 a 23, em nome de Jesus. Romanos 8, 22 a 23. Depois que foi crucificado com Cristo, permaneceu com Cristo, pois saibamos que toda a criação
Romanos 6, eu falei 8, me perdoem. Romanos 6, de 22 a 23, muito obrigado. Apesar de ser maravilhoso Romanos 8, dá vontade de ler inteiro todos os dias. Temível também, né, arcebispo? Romanos 6, 22. Agora, porém, que vocês foram libertos do pecado. Como eu sou liberto? Permanecendo em? Aquele que permanece nele não peca. É uma sequência, amados. Os amados estão entendendo isso? Agora que vocês foram libertos do pecado, se tornaram escravos de Deus. Agora você não tem mais vontade própria. Diga para a pessoa do seu lado, você não tem mais vontade própria. Agora, Cristo quer que eu faça, eu faço. Cristo aprova, eu faço. Muitos querem Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. O Jesus Senhor vai te confrontar, amados, todos os dias, todos os segundos da sua vida. O Jesus Salvador, o verdadeiro Senhor, ele vai fazer você entrar por uma porta tão estreita que quando você olha, você vai olhar para a porta e vai falar, não é possível que eu passei nessa porta. Só através dele. O apóstolo Pedro pergunta, Senhor, como? Quem vai ser salvo? Jesus fala, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Agora, porém, vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus. Olha a permanência. Olha você se sujeitar. E o fruto que colhem é o quê? Santidade. Por que você entra por aquela porta todos os domingos e toda vez o Espírito Santo fala para você, santidade, santidade, arrependimento, santidade. Só existe essa forma, amados. E o seu fim é o quê? A vida eterna. Quantos querem andar pelo Espírito? Eu quero andar pelo Espírito. E depois desse entendimento, nós sabemos que todo pecado leva à morte, amados. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus, nosso Senhor. Vamos permanecer nele. Uma salva de palmas a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Agora vamos entender o pecado contra o Espírito Santo, para que nós possamos, amados, que o Espírito Santo nos revele o que o apóstolo João disse em 1 João 5, de 16 a 20. Nós temos que entender agora, sempre colocando a lente de aumento no arrependimento e na obra do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Então, amados, nós vamos agora entender qual é o pecado do Espírito contra o Espírito Santo. Pergunte para a pessoa do seu lado, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Mateus 12, 31, assim diz a palavra do Senhor. Nós estamos entendendo a vitória sobre o pecado. Só é possível de uma forma. A lei veio para expor o pecado e condenar o homem. Jesus veio para pegar esse homem condenado e salvá-lo. Aqueles que se crucificaram com Cristo, estes são aqueles que começaram o seu processo e têm que permanecer em Cristo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Por esse motivo, eu lhes digo que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Lucas 12, 10. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Que pecado tão sério que é impossível o perdão? A própria Bíblia diz, todo aquele que dizer uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Marcos 3, 29. O que é essa blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que o inimigo está me acusando de pecar contra o Espírito Santo? Ou será que o Espírito Santo está querendo me convencer de alguns pecados? Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Amados, para que nós possamos entender o pecado contra o Espírito Santo, nós precisamos entender qual que é a missão do Espírito Santo. E aí nós vamos entender qual o motivo pelo qual Jesus falou em João 16, de 7 a 8, por exemplo, eu preciso ir para que o conselheiro venha. E ele sabia que para ele ir para o Pai, tinha um pedágio chamado cruz.
Ele precisava crucificar o velho homem, a velha criação. E olha qual é o ministério e também o objetivo e a missão do Espírito Santo. João 16:8, para que nós entendamos qual é o pecado contra o Espírito Santo, precisamos entender qual que é a missão dele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual que é a missão dele? Convencer você, diga eu. Não é a outra pessoa, não é o outro pastor, não é a outra denominação, não é aquela pessoa que você conhece, não é uma pessoa que rapidamente você aponta o cisco no olho dela e esquece a trave do seu olho. Ele veio convencer você, diga eu, do pecado, da justiça e do juízo. O objetivo e a missão do Espírito Santo é convencer o mundo, você, do pecado. Se eu impeço o Espírito Santo de fazer o objetivo dele na minha vida, não tem perdão para mim. Se ele não me convence do que é o pecado, eu não deixo ele me convencer. Eu não me arrependo, o sangue de Jesus não me lava e os meus pecados não são perdoados. Por que que a igreja pós-moderna está caindo, amados? Por causa do orgulho de Lúcifer, de Ezequiel 28, primeiro pecado, orgulho. Vai falar para a igreja pós-moderna que ela precisa se arrepender. Vai usar o que o próprio Senhor Jesus utilizou em Apocalipse 2 e 3 para todas as igrejas. Ele falou: arrependa-se. Exceto Esmirna, a igreja martirizada, e Filadélfia, a igreja verdadeira. As outras 5, todas, arrependa-se. Todos aqueles que fecharam seu coração para o Espírito Santo cometeram o pecado contra o Espírito Santo. Ai! Quantos querem ser convencidos no dia de hoje do que é pecado? E querem se arrepender verdadeiramente. Mas nós sabemos também, amados, que é muito mais profundo. Porque o pecado contra o Espírito Santo também está relacionado a não crer. Eu não creio na obra do Espírito Santo. Eu não deixo ele me convencer. Eu não creio que Jesus precisava ir para o Pai e passar por um pedágio chamado cruz. Que ele vai enviar o Espírito Santo. E que esse Espírito Santo ele precisa me convencer do pecado. Se eu não crer, eu não abro o meu coração. O Espírito Santo não me convence. Eu não me arrependo, então eu não sou salvo. Amados, 2 pecados resumem todos os pecados de Gênesis e Apocalipse: não crer e não permanecer em Cristo. Se desdobram todos os pecados. Tudo isso através do orgulho, não é verdade? Amados, João 3,17. Talvez, aqui sim, né? Os 3 versículos mais importantes, né? João 3,16, 17 e 18. Fala tudo. Tudo se resume a isso. A cruz de Cristo se resume a isso. Mas vamos para o 17 e 18. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo. A lei já estava condenando, amados. A lei só tem 2 objetivos: expor o pecado e condenar o homem. Jesus veio para quê? Para salvar, dispensação da lei, dispensação da graça. Só era possível Jesus vir depois que o homem foi exposto pelo pecado. Olha a engenharia espiritual de Deus para salvar você, diga eu. Vamos fazer o melhor para ele também? Ele fez o melhor por você, entregou Jesus em excelência. Hoje você vai fazer o melhor para se posicionar contra o pecado. Amém? Pois Deus enviou ao mundo o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Versículo 18. Quem crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Vamos crer a partir de hoje, amados, em nome de Jesus. Muitas vezes, por causa da incredulidade, Deus julgou demais Israel, julgou a igreja, julga você, julga eu. Moisés, depois daquela caminhada tão grande com Deus, com o povo, a hora que ele não creu,
na hora que ele falou para bater na rocha, aquele pecado, Deus falou, basta. Isso foi a gota d'água, Moisés. Não vamos voltar mais nesse assunto. Esse assunto, você não vai entrar mais, você não vai ver mais a cidade. E, infelizmente, a visitação de Deus naquela geração foi cortada ali. Tanto de Moisés, quanto do povo. Tem momentos que Deus fala basta também contra esse pecado, contra o Espírito Santo. Ananias e Safira, eles não tiveram tempo nenhum. Morreram na hora. Lídia já foi convencida. Então, amados, nós temos que entender que o pecado contra o Espírito Santo, primeiro, é não deixar ele te convencer do pecado, da justiça e do juízo, então você não se arrepende. Mas também é não crer na obra que ele pode fazer. Aleluia! Amados, quando nós vamos parar com a incredulidade? Eu e você. Será que vai ser hoje que nós vamos parar de não crer em Deus? Será que é hoje que você vai falar para você mesmo, eu não quero mais ser incrédulo. Eu quero acreditar. Diga, eu quero acreditar. Eu quero ter fé. Hoje é o dia, amados. Olha que oportunidade tremenda. Desde o começo, o Espírito Santo está conduzindo esse culto. E depois, amados, que então este velho homem morreu na cruz de Cristo. Romanos 6,6, nós já lemos. Depois que eu permaneço em Cristo, a permanência nele, se esforçando, se preparando, vigiando, entrando pela porta estreita, entrando em Cristo. Jesus é um lugar, também é uma pessoa. Todos aqueles que estão com o seu óleo da candeia, tudo isso tem que gerar uma coisa: frutos dignos de arrependimento. Mateus 3,8. Todos aqueles que estão se esforçando, amados. Como que eu permaneço em Cristo? Como eu vou hoje vencer o pecado? Se esforçando. Deem frutos, depende da versão, é dignos de arrependimento. Essa é a versão mais linda, eu acho, do versículo de Mateus 3,8. Aleluia! Agora com esse entendimento, amados, vamos voltar para aquele texto tão controverso? João, capítulos, 1 João 5, de 16 a 20, eu vou acelerar, porque nós temos ainda um fechamento aqui para acontecer. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, ore, Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles pecados cujo não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se devorar por estes. Versículo 17. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de novo não peca. Amados, temos que permanecer em Cristo. Eu acho muito lindo quando a bispa Cidinha prega sobre o pecado, que ela fala, o pecado tem que ser um acidente. Eu estava andando na rua, tropecei, caí, me levanto rápido, me arrependo e... Este estudo aqui, o apóstolo João escreveu no auge da sua vida, na sua maturidade. Aqueles que já morreram para o velho homem, estão permanecendo em Cristo, cometeram um pecado, rapidamente se arrepende, vigia, ora, se esforça. Nós vamos ver o apóstolo Paulo se esforçando aqui, em muitos textos, que a própria apostasia distorce, como Romanos 7, que é muito mal compreendido, como 1 Coríntios 9, que também é mal compreendido. Amados, aqueles que estão permanecendo, é aqueles que estão se esforçando. Hoje eu sou mais santo que ontem, amanhã eu sou mais que hoje. Estou vigiando, estou preparado, estou com o óleo da minha candeia aceso, estou me esforçando para entrar pela porta estreita. Como que eu faço isso? Arrependimento e santidade. Estou avançando em arrependimento e santidade. Estou crucificando o meu velho homem. Estou amadurecendo. No final, os vencedores só serão os maduros, amados. Por isso que a nossa amada arcebispa,
Há tantos anos o Espírito Santo com ela insiste conosco para que nós amadureçamos o mais rápido. A nossa carne quer falar, não, vamos um degrauzinho por vez. O Espírito Santo está falando para você hoje, amadureça rápido, voe, porque o dia você não sabe. Vamos amadurecer? Em nome de Jesus. Mas Deus protege aquele que nele está. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas Deus protege aquele que dele nasceu e o maligno não toca. Olha aí, Isaías 35, 8 e 9. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Não temos que amar o mundo, amados. 1 João 2, de 15 a 17. Não ame o mundo nem o que nele há. Versículo 20. Agora é o principal. O apóstolo João, ele fala tudo isso para você chegar no 20. Vamos permanecer em Cristo. Sabemos também que o Filho de Deus veio, nos deu entendimento para que conhecemos aquele que é o verdadeiro. E nós precisamos permanecer. O pecado é um acidente para você a partir de hoje, de agora. Cometeu, levanta rápido, se arrepende e agradece a misericórdia de ter tido tempo para se arrepender. O profeta do Senhor fala, na posição que você estiver, quando acontecer o arrebatamento, ali a árvore estará, não é? Provérbios, Eclesiastes 3:11, amada Bispa Cidinha, ou 3:10? 11:3, perfeito, é o inverso. 11:3, muito obrigado. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quantos podem glorificar Deus? Agora vamos ver estes exemplos, amados, de pessoas que estão se esforçando. 1 Coríntios capítulo 9, dos versículos de 25 a 27. O apóstolo Paulo estava treinando. Ele olha para as Olimpíadas e diz, eu não treino como aqueles atletas que querem uma coroa ou uma medalha perecível. Eu treino para pegar uma medalha, uma coroa que não é perecível. Aleluia? Por favor, 1 Coríntios 9, de 25 a 27. Muito obrigado, amados. Em nome de Jesus eu agradeço todo esse esforço, essa excelência dos amados para servir a Cristo. Louvado seja Deus. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa imperecível. Amados, Jesus, Deus, quando foi fazer por você, Ele fez o melhor. Excelência. A partir de hoje, você vai se esforçar com excelência, sim ou não? Quantos querem ser libertos de pecados no dia de hoje? Só existe uma forma, excelência, seguir o exemplo de Cristo. Versículo 26. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Olha a objetividade, a assertividade do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Versículo 27. Contudo, esmurro o meu corpo. Ele está se esforçando, sim ou não? Ele está preparado, sim ou não? Ele está vigiando, sim ou não? Ele está com o óleo da candeia dele aceso, sim ou não? Óleo da candeia aceso, amados, parábola das 10 virgens. Ele consegue enxergar o pecado dele e limpar. Quanto mais aceso, quanto mais Espírito Santo, mais o Espírito Santo faz o objetivo dele, convencer você do pecado. Ele vai convencendo. Por isso eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Aleluia! Glória a Deus! Romanos 7, de 18 a 25, o famoso Romanos 7. Hoje o Espírito Santo vai nos desvendar, vai nos explicar sobre a verdade, melhor dizendo. Depois de tudo isso, amados, Romanos 7 agora vai ficar claro para nós de uma vez por todas, não é? Ninguém nunca mais vai querer confundir você com a apostasia, dizendo que o apóstolo Paulo pecava. Porque hoje você vai romper no Espírito. Diga, eu vou romper no Espírito. Romanos 7, de 18 a 25, esses textos que foram tão mal explicados por nós na apostasia.
sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não faço. Amados, ele está em conflito? Ele está em batalha? A vida cristã é uma batalha séria, sim ou não? Ou é esse playground, esse entretenimento que a apostasia prega? Olha o que ele está dizendo, amados. Ele está reconhecendo o que é pecado? O Espírito Santo está convencendo ele, sim ou não? Versículo 19. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Hoje é uma esperança para você largar o seu pecado, amados. Aqui não é para deixar você confortável. Aqui é para você deixar o Espírito Santo te convencer. E a partir de hoje, você vai largar esse pecado em nome de Jesus. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Então, encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos meus membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que está contra mim. A lei veio para expor o pecado e condenar o homem. Miserável homem que sou. Quem me libertará deste corpo sujeito à morte? Isso é um arrependimento, sim ou não? Isso é um reconhecimento? Ele está sendo convencido pelo Espírito Santo que ele estava fazendo pecado? Agora é o momento mais importante, amados. Ele rompeu no Espírito. Ele chegou à conclusão que ele não queria mais pecar. Ele chegou à conclusão que eu não quero mais pecar, Senhor. E aí ele rompe no Espírito, é o que você vai fazer hoje. Versículo 25. Graças a Deus por Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo que com a mente eu sou o próprio servo da lei de Deus. Mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Versículo 26. Agora vem o complemento. Amados, o apóstolo Paulo rompeu no Espírito nessa hora. Ele chegou à conclusão, eu não quero mais pecar, Senhor. Mas a hora que ele começa a se arrepender, ele fala, miserável homem que sou. Ele rompe no Espírito, ele começa uma vida, ele sai da carne e vai para o Espírito. E aí ele fala, graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, por favor, agora vamos para o Romanos 8:1. Perfeito. É a sequência, amados. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que estão permanecendo em Cristo Jesus. Porque em Cristo a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Precisamos amadurecer, amados, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. E agora, vamos ver os vencedores para concluirmos o dia de hoje? Quem são aqueles que vão permanecer? Os que estão se esforçando, se preparando. 1 João 2, de 12 a 14. Todos aqueles que estavam em Cristo Jesus, permanecendo, se esforçando, rompendo no Espírito. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque os seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Vamos ver esses que estão verdadeiramente vencendo? Versículo 13. Pois eu escrevo a vocês, porque conhecem aquele que desde o princípio, que é desde o princípio. Jovens, escrevo a vocês, porque venceram Eles estavam em Cristo Jesus, sim ou não? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Versículo 14. Filhinhos, escrevi a vocês, porque conhecem o Pai. Pais, olhos maduros. Nós vamos finalizar com os maduros. Eu escrevi a vocês, porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens,
eu escrevi a vocês porque são fortes, a palavra de Deus faz o quê? Permanece em vocês, e vocês venceram o maligno. Amados, a palavra tem que permanecer. Você só é salvo pelo nome de Jesus. E principalmente aqueles que estão maduros, porque conhecem aquele que é. Não tem incredulidade nenhuma, que verdadeiramente se crucificaram com Cristo Jesus. E isso vai resultar onde, amados? Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11, para nós concluirmos o dia de hoje. Louvado seja o Senhor Jesus. Eles venceram! Uma salva de palmas. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Diga arrependimento. Aleluia. Por favor, amado arcebispo. Aqui, né? Muito obrigado. Louvado seja Deus. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 8:35. Louvado seja o Senhor. Amados, precisamos viver em Cristo. Precisamos amadurecer em Cristo. Nós precisamos amadurecer hoje, amados. Os pais ali que já conhecem quem é desde o princípio, os maduros. Os que verdadeiramente crucificaram. Hoje é o dia de você crucificar a sua vida na cruz para começar a andar pelo Espírito. Não tem vida no Espírito se uma vez você não se crucificar na cruz. Hoje é o dia para você se libertar de todo e qualquer pecado. Deus fez com excelência para você quando Ele colocou Jesus e levou Ele numa cruz. Hoje, você vai se esforçar com excelência. Você vai se preparar com excelência. Você vai verdadeiramente vigiar com excelência. Você vai se arrepender com excelência. Se santificar, se separar do mundo, do pecado e também da carne pecaminosa de Adão, da sua personalidade que está em você a partir de hoje. Excelência. Deus está falando com você hoje. Não quero mais ser uma pessoa imatura na fé. Diga, eu não quero não ser uma pessoa imatura na fé. Vamos hoje, amados, buscar a excelência. Podem se levantar, por favor. Os levitas podem vir aqui na frente. Amados, o Espírito Santo hoje está dizendo que você precisa se amadurecer na estatura do varão perfeito. O profeta do Senhor, quando ele vem para o Brasil, amados, eu nunca vou esquecer quando ele foi para Lorena. Tinham 300 pessoas esperando ele. Ele veio, pagou a passagem dele, de toda a equipe, o hotel. E ele foi em algumas cidades, amados, para pregar para 200 pessoas, 300 pessoas. Tudo que ele fez aqui no Brasil foi com excelência. Pregou 4h30, amados, para 200 pessoas, e metade das pessoas foram embora durante a pregação, e ele ficou até o fim, pregando com excelência. No Rio foi 5 horas de pregação, era menos de 200, e as pessoas foram embora, e tinha um deputado assistindo, e falando, esse homem só pode ser de Deus. Esse aí só pode ser de Deus. Ele não pregou dinheiro, não pediu oferta, pregou 5 horas, e as pessoas ainda foram embora, e ele continuou pregando com excelência. Só pode ser de Deus. Isso resultou depois de uma cruzada de mais de 5.000 pessoas. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você amadurecer. Eu vou pedir para colocar aqui o versículo Efésios 4, 13 a 15, um dos versículos mais lindos e mais confrontantes ou confrontadores da Bíblia. Efésios 4, de 13 a 15, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Diga, eu quero ser maduro no dia de hoje. Diga, eu quero me libertar no dia de hoje. Diga, Jesus fez o melhor. Hoje eu vou fazer o melhor.
atingindo a medida da plenitude de Cristo, a estatura do varão perfeito. Versículo 14. O propósito é que deixemos de ser como crianças. Diga: eu quero deixar de ser como crianças. Levados de ser carnal, ser levados de um lado para o outro como as ondas, jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Hoje você vai dizer não para isso. Diga: eu vou dizer não, até seguindo o verdadeiro, a verdade em amor. Cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça de Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Meu Senhor e meu Deus, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, nós lhe agradecemos por este dia, Senhor. Nós agradecemos pela Tua palavra, Pai. Lhe agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra hoje, Senhor, explicou o que é o pecado e como vencer o pecado. A Sua palavra hoje me impulsionou a me esforçar, Senhor. Eu agradeço, Senhor, porque a Tua palavra hoje nos exortou, Senhor, a perseverar. Nós agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra hoje nos impulsionou a estar preparados. Eu agradeço, Senhor, porque a Tua palavra hoje, Senhor, mostrou que Jesus fez o melhor, e que a partir de hoje eu vou me esforçar sendo o melhor, Pai. Pai, eu lhe peço que abençoe, Senhor, a todos que estão aqui presentes, Pai, para que todos possam se esforçar de verdade, Senhor, para que todos possam, Senhor, entrar pela porta estreita e permanecer nesta pessoa, neste lugar chamado Cristo Jesus. Repita comigo: meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, hoje eu vi hoje eu ouvi a beleza da Tua santidade. a beleza da Tua santidade. Hoje eu decidi renunciar ao pecado. Hoje eu creio. Hoje eu não quero ser incrédulo. Hoje eu creio na Tua obra, Senhor. E de acordo com a Tua palavra, Senhor, eu serei liberto hoje. Senhor, eu me arrependo da minha vida pecaminosa, da minha incredulidade, da minha falta de permanência em Cristo. Hoje eu lhe peço, Senhor, perdão pelos meus pecados. E eu lhe peço, Pai, que escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Hoje eu admiro, hoje eu adoro a beleza da Tua santidade. E hoje eu recebo o meu Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. E hoje eu nasci de novo. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você perseverar. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você se esforçar para entrar na porta estreita. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você: vigie. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você: creia na obra dele. Creia na obra dele, não duvide. Hoje o Espírito Santo está dizendo para você: se você crer na obra dele, se esforçar, você vai se libertar de todos os pecados. Em nome de Jesus, vamos orar. Meu Senhor e meu Deus, eu lhe peço, Pai, que abençoe a todos que estão aqui presentes, Pai. Todos aqueles que estão se esforçando, Senhor. Todos aqueles que querem, Pai. Abençoe eles e a família deles, Pai, para que eles possam se preparar em arrependimento e santidade, em espírito e em verdade, se arrependendo e se santificando para a vinda do Senhor Jesus. Eu lhe peço, Pai, que liberte todos, Senhor, dos seus pecados, Pai, dos seus pecados de estimação. Que todos saiam encorajados, Senhor, de acordo com a Tua palavra, Pai, para que hoje eles creiam na libertação do pecado, Pai. Que todos possam permanecer em Cristo, Senhor. Que todos possam verdadeiramente viver, Senhor, as coisas que ainda não aconteceram, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a eles e os familiares deles, Senhor. Abençoe, Senhor, a provisão para que todos possam honrar seus compromissos, Pai.
mas que essa provisão não vem com o engano das riquezas, ou, Senhor, a preocupação das coisas desta terra. Abençoe a todos, Senhor, para que possam ter saúde, Senhor, e vida em abundância para pregar o Teu Evangelho, Pai. Abençoe a todos, Senhor, na área da família, para que as famílias possam ser alicerçadas na rocha, Pai, que é Jesus Cristo, Senhor. E abençoe a todos, principalmente na área espiritual, para que todos possam avançar, se preparando e permanecendo em Cristo, rumo ao reino celestial. Peço que abençoe a todos, Senhor, aqueles que estão, Senhor, avançando, Pai, praticando a justiça, Senhor, honrando, Senhor, a vós também, Senhor, com seus dízimos e as suas ofertas, Pai. Aqueles que verdadeiramente estão obedecendo a sua palavra, entendendo, Senhor, a responsabilidade de avançar com a tua obra, Pai. E em nome de Jesus eu também lhe peço, Senhor, que proteja, guarde a todos, Senhor, para que todos possam avançar, Senhor, praticando a justiça, rumo ao reino celestial. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a tua paz, pelo poder maravilhoso e santo do nome de Jesus. Amém e amém. Jesus, uma salva de palmas a Cristo Jesus.